irmãos e irmãs do coração. Que Jesus possa iluminar os nossos pensamentos, trazer aos nossos sentimentos a força motriz para que juntos possamos, nesta uma hora que teremos, fazer uma viagem, fazer um caminho para refletir na sua mensagem sobre o tema O Espírita e a Liderança Amorosa, a partir dos ensinamentos da codificação espírita, que traça os caminhos para cada um de nós não mais se desviar. Ele já veio, o Messias. Ele está entre nós. Sempre esteve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para afirmar isso, ele estava com a conexão e está sempre com a conexão com o Pai, pois eu e o Pai somos um. O caminho, a verdade, a vida, o caminho da verdade, o caminho da vida. Diz-nos Amélia Rodrigues que Jesus, direcionando a Maria de Migdol, de Magdala, ele afirmava: para alçar a plenitude, uma coisa só basta: espírito de luta para diluir as velhas algemas e renovados, nos entregarmos às coisas de Deus, do Pai Celestial. Não é possível servir a dois senhores, um só caminho, uma só direção, renovados pelos ensinamentos espíritas que trazem para nós a mensagem de Jesus com a claridade dos espíritos superiores, iluminando-nos as reflexões, permitindo que possamos seguir esta viagem. Nós já temos um modelo. Não precisamos copiar outros modelos, outras pessoas. Nascemos em um país, em uma cultura, em um ambiente, e às vezes achamos que devemos seguir esse país conforme essa cultura, mas nós viemos para ir além dos hábitos e costumes de uma época. Viver no mundo sem pertencer ao mundo. Seguir além dos hábitos e costumes. Nós viemos para construir a nossa felicidade a partir da oportunidade que a misericórdia divina nos traz.
Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é bem direta: Jesus. Esse é o grande convite, modelar Jesus. Não é copiar Jesus, porque quando tentamos fazer igual Jesus, plagiamos numa cópia imperfeita. Mas é fazer semelhante, buscando a semelhança em cada atitude, em cada pensamento, direcionando a nossa vontade para sentir a presença dele a cada instante de nossas vidas. Em nossa intimidade, em nosso coração, ele vive, ele convida, ele faz o chamamento. Senhor, o que queres que eu faça? É a pergunta que todos nós somos convidados a fazer. Jesus conosco. Jesus sempre conosco. Eu peço para colocar a imagem de Jesus no telão. Das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Quando Deus me criou, Espírito, quando Deus te criou, Espírito, confiou a Jesus. E antes de entendermos ainda quem somos nós, antes de percebermos a nossa direção como Espírito, na encarnação, na humanidade, Jesus já cuidava de nós. E cuida hoje também. E sempre cuidará, mesmo quando nós já um dia, lá pela eternidade do tempo, do infinito que nos alcança, quando estivermos na condição de espíritos também crísticos, de espírito puro, Ele estará conosco, porque essa relação nunca mais se perderá. Eu e Jesus, Jesus e eu. Tu e Jesus, Jesus e tu. Veja o significado disso em nossas vidas, uma relação para a eternidade. No Sermão da Montanha, ele teceu o poema de amor. Mas para dar o exemplo a nós, foi no Calvário que ele trouxe a maior das epopeias, apresentando-nos que só nos aproximaremos de Jesus pelo amor ao dever. Ao nos entregar ao dever e à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu evolua, compreendendo quem sou eu e o significado da minha existência. Com Jesus, sempre, aqui, agora, Jesus entre nós. Nós fazemos então um convite por esse caminho que seguirá pela liderança consciencial,
a partir da lei de amor, buscar ser um líder servidor, utilizando os instrumentos aplicativos para essa liderança servidora, a partir dos aprendizados que o convite das experiências nos traz. A liderança consciencial, a busca de acessar as leis divinas na consciência. A partir dessa busca, nossa consciência em desenvolvimento, iluminando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa vontade bem direcionada. Nós não somos o que fazemos, nós não somos o que pensamos, nós nos tornamos aquilo a partir do que pensamos, se permitimos que a consciência ilumine esses pensamentos, para que as nossas atitudes estejam na sintonia com o amor divino. Daí, caminharemos para a conexão com a lei de amor, aonde nós nos tornaremos líderes servidores, líder acolhedor. É aquele aonde a presença acolhe, aonde sentimos vontade de estar perto. Líder acolhedor, aquele que aonde ele moureja, todos sentem o aroma, o perfume que exala da sua vontade como aprendiz de oferecer o melhor de si. Atrai a todos para também sentir essa vontade de ser acolhedor. A pessoa sente, isso é bom, gosto disso, quero isso para mim também. E torna-se então um líder servidor. É aquele que faz exercícios com esforços perseverantes para humildar o orgulho e ser instrumento das leis amorosas de Deus. Servidor, aquele que se coloca como instrumento das leis divinas, instrumento de Deus. Então, busca utilizar os instrumentos aplicativos a partir do desenvolvimento intelecto-moral, utilizando de planejamento e organização, também o bom uso do tempo para promover o bem e aplicar as virtudes para iluminar o desamor. Então, nesse caminho que faremos, estamos apenas aqui no preâmbulo do caminho que vamos juntos refletir. Ele vai acolher os convites das experiências, modelando Jesus para tornar-se um ser melhor a partir destas provas, destas experiências. Aceitam o convite? Vamos caminhar junto? Aceitam? Então entremos nessa vibração juntos e vamos buscar lá dentro de nós. Refletir que a liderança começa na autoliderança. É a busca da autoliderança virtuosa para a prática da aloliderança amorosa, justa e caridosa. Como o nosso querido Jorge Godinho ontem disse, ninguém dá o que não tem. É a partir do alto amor, do alto afeto, é a partir
do sentimento que nutrimos por nós mesmos é que vamos amar ao próximo como já estamos aprendendo a nos amar. É pelo afeto que nutrimos a nós mesmos. É pelo autoafeto. E nós só temos afeto, nós só conseguimos ter carinho, só conseguimos sentir na intimidade a energia do amor por alguém que nós consideramos de valor, por alguém que nós compreendemos como aquele que não desprezamos. Ninguém dá afeto a quem despreza. Ou seja, para o autoafeto, se eu me desprezo, se eu não confio em mim, será trabalhoso, mais ainda, talvez difícil ou impossível sentir autoafeto. Pense agora. Eu confio em Deus. Eu confio no meu anjo da guarda. Eu confio nos mensageiros, espíritos superiores, mensageiros de amor. Mas eu confio em mim? Que farei esforços para superar as dificuldades íntimas. A partir daí, começo a liderar as minhas atitudes a partir dos pensamentos, do sentimento, e terei a disciplina necessária para mover todos os obstáculos, diluindo-os, e alcançar a meta dessa etapa da minha vida, a presente encarnação. É por aí. É esse o convite, de alcançar a meta, completar o nosso plano existencial, a partir do esforço no programa que nós traçamos das questões da horizontal da vida na presente encarnação, mas todas elas conectadas com um propósito, o propósito da vida do Espírito e da sua missão de conquistar a pura e eterna felicidade, como nos traz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então, façamos essa viagem. Para planejar essa viagem juntos, nós convidamos as reflexões de Joana de Ângeles, que nos traz uma reflexão importante para nós. No livro Espírito e Vida, a mensagem 38, planejamento, ela destaca: agora é trânsito para amanhã. Planejar agindo e servir construindo. Planejar não só nos gabinetes. Planejar agindo e servir promovendo o bem. Por esse motivo, ajudar é ajudar-se. Esclarecer significa esclarecer-se. E socorrer expressa socorrer-se também. Veja, amar ao próximo como eu já estou buscando me socorrer, me esclarecer e me ajudar. Aí eu vou ao encontro do próximo buscando ajudar, esclarecer e socorrer. A partir daquilo que eu semeio em meu coração, esse aroma, esse perfume resplandece em todo o universo. E ela prossegue: para que o mestre pudesse avançar no rumo da semeação da vida eterna, enquanto entre nós, na terra, meditou dias e noites,
retemperando as próprias forças, sentindo o drama e a aflição dos espíritos, a fim de que, em começando a trajetória de amor, nas verdes paisagens da Galileia e nas frescas margens do Tiberíades, não recuasse ante a agressão e a impiedade que investiram contra o seu apostolado, planejando e agindo amoroso até a morte. E mesmo depois, em buscando os páramos da luz inextinguível, volveu para os que ficaram na retaguarda o coração generoso, acenando-lhes com a plenitude da paz depois da vitória sobre eles mesmos. Veja que Joana de Ângeles nos apresenta que o espírito mais puro, a pureza em essência, a humildade em essência, o amor em essência, também se organizava, se permitia o planejamento dentro do coração para os desafios da vida no corpo. E nós, ainda nos níveis que nos encontramos das emoções, dos sentimentos, ainda nas inquietudes das sensações, o quanto requer para se tornar um líder amoroso de si mesmo, porque todos nós somos líderes, seja na entidade que mourejamos, seja no lar, seja em qualquer ambiente, nós influenciamos por aquilo que dizemos, por aquilo que nós damos um exemplo. A liderança consciencial é aquela que nos oportuniza compreender como auxiliar os nossos irmãos a sentirem-se espíritos imortais e filhos de Deus. Nós que já buscamos compreender e trazer as reflexões, sentindo as leis na consciência, nós não vamos induzir ninguém, ditar ordens a ninguém. Nós vamos convidar. Há uma diferença grande entre induzir e convidar. Nós vamos convidar e nem dizer a ninguém em qual etapa está da sua vida, porque não somos os donos da verdade. Mas vamos estimulá-los a compreenderem, como nós já estamos compreendendo, nós somos imortais, fomos criados por Deus e vamos viver para sempre. E devemos alcançar na intimidade esse sentimento de imortalidade, desenvolvendo essa certeza de que tudo que passamos aqui e agora é transitório e tudo que extraímos do aqui e agora, das experiências, tudo que extraímos de aprendizado é permanente, porque toda conquista fica para sempre em nossos corações. Daí, nós vamos envolver o ambiente que vivemos, seja do nosso lar, do centro espírita, da federativa, com essa força íntima de, sentindo-se imortal, convidar a todos a sentirem-se filhos de Deus. A liderança consciencial oportuniza que o ser, em contato com outro ser, fique focado no que é essencial, o pensamento e a vivência das virtudes. Há sempre um convite para promover o bem, desenvolvendo os valores na alma. O líder consciencial vai no âmago de cada liderado e auxilia-o a identificar como as leis divinas
e como as virtudes estão se processando dentro dele. Como que as leis estão dentro de nós? Eu sinto elas? Eu sinto a virtude em meu coração? Quando eu manifesto uma virtude, a quem eu estou doando essa virtude? Se não, emanando de mim mesmo, eu sinto essa virtude. Ninguém doa algo sem doar a si mesmo. Ninguém sente amor sem sentir a manifestação do amor. A virtude não é egoísta, ela vai ao encontro, mas ela semeia no jardim que foi plantada e floresce. O líder consciencial busca auxiliar o liderado a perceber se ele está a favor das virtudes e das leis divinas, e não apenas se ele está defendendo a causa espírita. A doutrina espírita não veio resolver os nossos problemas. A doutrina espírita não veio solucionar as nossas dificuldades. A doutrina espírita veio nos apresentar como nós conseguiremos equacionar as situações de desamor que ainda nos permitimos praticar. Na doutrina espírita é a expressão da verdade, porque veio pelo Espírito da verdade, pelos Espíritos superiores em nome do Espírito da verdade, apresentar como funcionam as leis divinas. Ela não necessita de defesa. A causa espírita não necessita de defesa. Nós devemos compreender se estamos a favor do desenvolvimento das virtudes em nossos corações, cumprindo as leis divinas, as balizas que Deus colocou em nossa consciência, como está na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Líder, servidor. Nós estamos fazendo o caminho da liderança consciencial, vamos agora refletir sobre o líder servidor. Líder servidor já está propalado por vários livros, várias pessoas, mas aqui nós fazemos um convite a refletir que é muitas vezes propalado como algo que devemos fazer ao outro, porque só servindo ao outro é que estaremos sendo bons. E desprevenidamente nos colocamos como bonzinhos. Há um cuidado nessa liderança servidora para que ela seja efetivamente servidora. Pois servir não é ser bonzinho. O bonzinho, ele procura agradar a todos. É possível agradar a todos? Não. E se agora ele agrada a alguns e outros ficam desagradados? Dali a pouco, aqueles que ficaram satisfeitos, na próxima atitude, já ficarão insatisfeitos. E essa postura de querer ser visto como bom, nos torna bonzinhos, e a partir desse bonzinho, eu me torno escravo. Ao invés de ser um líder servidor, eu me torno um líder subserviente. Escravo de querer agradar a todos. Não sei dizer não quando devo dizer não. Digo sim quando devo dizer não.
O convite do líder servidor é ser bom. O líder servidor que compreende o que é ser bom, ele centra em si, naquilo que ele consegue já sentir que está na sintonia com as leis, com a vontade de Deus, e vai firme, semeando as virtudes do seu coração por onde moreja. Nós perguntamos: quem aqui seria capaz, no dia de hoje, estando numa reunião na entidade que você atua, que você moreja, seria capaz de repente, começar a lavar os pés de todos que estão presentes na reunião? Quem? Pode levantar a mão? Lavaria os pés? E como que nós faríamos isso? Nós pegaríamos uma bacia com água limpa, tiraríamos o sapato de todos e começaríamos a lavar os pés? Seria assim? Pedir primeiro, dá licença, posso tirar seu sapato? Aí esse sapato às vezes pode... né? Não é assim. Quando Jesus, utilizando uma prática da época, porque as pessoas andavam de sandálias nas estradas empoeiradas, começou a lavar os pés dos discípulos, ele nos apresentou o movimento virtuoso que nos torna servidores. E nos convidou a fazer assim uns com os outros. O líder servidor, numa reunião que nós estamos usando como exemplo, ele passa a ser instrumento das leis divinas na relação com todos. E não de uma causa pessoal, de uma defesa das suas ideias. Ele está buscando ver se o que ele está contribuindo com as leis de Deus. Ele se torna instrumento de Deus, instrumento das leis de Deus. E é possível somente quando, utilizando esta virtude que Jesus aqui se apresenta, começa a se manifestar pelos esforços íntimos, que é a humildade. A humildade Jesus é humildade. Nós fazemos exercícios para ir humildando o orgulho. O orgulho que é transitório na nossa intimidade, porque dia virá que seremos espíritos puros e não teremos mais orgulho. O orgulho que é transitório quer fixar residência permanente na nossa intimidade. Ele quer impor, pois ele não gosta de trabalhar, de fazer esforços para humildar. Então ele tende a impor, fala alto, grita. O orgulho muda o leito do rio, acende a luz e acende as luzes das estrelas, dita o que todos devem pensar e fazer, controla o tempo, isso tudo dentro dele, né? Porque na verdade é uma ilusão, e como ele não consegue isso porque é uma ilusão, ele precisa falar alto, gritar para impor. Sabe com quem você está falando? Com quem? Com o Filho de Deus. Já a humildade ela não precisa de defesa, porque ela já é. A humildade apenas é. E ela então dá vigor, dá resistência, resiliência, porque eu sigo sem precisar me defender, porque já sou. A humildade não depende de ninguém. Ela
atravessa qualquer situação, supera qualquer desafio com uma resistência, porque não há nada que nos destrua. E como nós já somos amor, e a humildade é essa virtude que vem nos dar força para prosseguir, pode bater na porta do coração qualquer dor, que eu não vou impor a ninguém e nem a Deus a minha situação. Não me tornarei vítima da vida. Faz sentido? E como que numa reunião nós vamos lavar os pés uns dos outros, já que nós ainda não somos humildes? Como? Nos tornando aprendizes. Para ser um aprendiz, de desenvolver a humildade. Para ser um líder servidor, aprendiz. Para ser aprendiz é necessário aprender a ser um aprendiz. Como que se aprende a ser um aprendiz? Assim. Por favor, põe na tela para todos acompanharem. Se quiser cantar baixinho, pode cantar. Quero ser um aprendiz e sentir que sou feliz, filho de Deus, me permitir encontrar o meu jeito de aprender, me aceitar e me querer como aprendiz, seguir os ensinos que Jesus nos legou. Suave é o caminho que nos leva ao amor. O fardo da vida é leve no coração quando se vive com amor, humildade e mansidão. Aprender. Quero ser um aprendiz e sentir que sou feliz, filho de Deus, me permitir encontrar o meu jeito de aprender, me aceitar e me querer como aprendiz, seguir os ensinos
Gratidão. Vale a pena? Vale? Porque é pelo sentimento, não é pela força da voz impostada que impõe. Sentir-se aprendiz é leve no coração. Suave é o caminho, com Jesus, que convidou. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o fardo é muito leve. O líder servidor, ele é convidado a refletir que cada um de nós tem uma função importante no universo. E cada um está seguindo uma etapa, conforme se permitiu construir a sua vida, conforme se permitiu seguir pelas experiências, e que paulatinamente está deixando de murmurar para acolher as provas e tornar-se um ser melhor. O líder servidor vai buscar na questão 804 de O Livro dos Espíritos as instruções necessárias para morejar na sua instituição e semear o bem. Aonde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta nos apresenta esse caminho do espírito que sai da ignorância buscando a sabedoria, a angelitude, de forma única, porque somos únicos. Não há um espírito que sai da ignorância e chega à plenitude, passando pelas mesmas experiências, pelo mesmo caminho. Podem até ser semelhantes, mas não são as mesmas, são únicas. Nós somos únicos. Deus nos criou como seres únicos. Vejamos a resposta. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. E que o que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Essa é a base da liderança servidora, que se coloca como instrumento das leis divinas, compreendendo que cada um dá o que pode, dentro dos limites de suas forças, e dali extrai todas as oportunidades da virtude que aquele ser traz. E o ambiente se torna acolhedor, a instituição se torna uma casa cristã, amorosa, fraterna, e todos têm vontade, atrai a todos, e todos têm a vontade de ir para lá, porque lá ele é acolhido, não como alguém perfeito, mas como alguém que é acolhido com suas qualidades já desenvolvidas, e com aquelas que estão aguardando a janela abrir para a luz entrar.
O Espírito Honório trouxe uma orientação psicofônica pelo nosso querido Afro Stefanini, de qual nós extraímos uma parte que faz sentido aqui como líder servidor. Líder espírita é aquele que aprendeu a servir, diminuindo as imposições da vontade própria e compreendendo como agir em nome do bem maior. A sua liderança compreende que o seu tempo na terra deve ser bem aproveitado a favor de todos, de modo que os seus feitos possam contribuir com os planos da espiritualidade maior. Por isso mesmo, compreende que a sua liderança flui antes de tudo dentro de seu plano de conquistas morais. Autoconquista, autoliderança para a liderança. O seu plano passa por si. Não é impor, não é conseguir fazer coisas bem feitas, é se tornar um ser melhor a partir das experiências naquilo que nós nos colocamos. Seja assim o nosso esforço de liderança em nome do Cordeiro de Deus, do Senhor que se fez o mais simples, o mais humilde, aquele que jamais impunha, nem se colocava como a resposta final para nenhuma das inquisições e das inquirições que sofreu no contato com as criaturas. Porquanto, neste instante que estamos aprendendo a realmente conduzir os institutos espirituais na Terra, os núcleos de benevolência espiritual no planeta chamados de centros espíritas, instituições espíritas, estamos trabalhando para a transição de uma velha forma de liderança, ainda arregimentada sob o império de nosso egoísmo, para a verdadeira liderança com o Cristo, libertadora em todos os sentidos. Esse é o grande convite de Jesus, para que nós possamos dar novo significado à liderança nas instituições espíritas, e a nossa liderança seja uma liderança com Jesus, uma liderança amorosa, fruto dos esforços da autoliderança no convite da convivência com o próximo. O foco do líder servidor, nós vamos agora refletir sobre o líder servidor e o uso do tempo. O foco do líder servidor é utilizar o tempo para se tornar cada vez mais virtuoso. Busca agregar algo bom, útil e belo em todas as situações ao fazer esforços para iniciar e terminar os seus pensamentos e as suas atitudes de maneira virtuosa. O líder servidor amoroso utiliza todo o tempo possível para promover o bem, pois sabe que cada oportunidade de servir é preciosa demais para ser desperdiçada. Ele aproveita cada instante para canalizar energias, promovendo a lição de Jesus nos corações, modelando Jesus. Com todas as condições de falar tudo sobre alguém, a medida compassiva e sublime do coração de Jesus se detinha apenas em esclarecer e iluminar aquilo que realmente produzia frutos dentro do coração de quem lhe escutava. Foi assim que Jesus nos deu o exemplo, e é esse o convite de modelar, de fazer semelhante no limite de nossas forças, como está na questão 642
as reflexões sobre os limites de nossas forças. Questão 642 de O Livro dos Espíritos. Modelar Jesus. Foi assim com Saulo na estrada de Damasco. Jesus não ficou dizendo a Saulo tudo o que ele estava fazendo de desamor, tudo o que ele estava fazendo para competir com Deus na própria intimidade. Ele apenas disse qual o caminho seguir. Foi assim com Maria de Magdala, quando a convidou a ressignificar sua vida de erotismo e de sensualismo, promovendo um caminho de ser mãe dos filhos sem pais. Foi assim com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Foi assim com o moço rico, que pelas belas palavras de Amélia Rodrigues, Jesus o encontra e há um sentimento de antes na intimidade daquele jovem orgulhoso. Jesus não usa um pouquinho do tempo para dizer dos descaminhos do jovem. Ele propunha. O jovem dizia, não há condições agora. Ele dizia, dai-me tua vida, que eu lhe darei a bem-aventurança eterna. Mas o jovem não seguiu Jesus. E conta Amélia Rodrigues que quando, na semana seguinte, na corrida de Bigas, ele sofre um acidente e morre. No seu rosto sujo de poeira e sangue, quem olhasse viria um sorriso. Braços invisíveis e veludos o abraça e tira do corpo. Quem faz conosco isso todos os instantes de nossa vida? Quem? Jesus. Não é palavras, é realidade, é sentimento. É Jesus em nossas vidas. É Jesus nos convidando aqui, agora. Só há um caminho, e esse caminho é com Ele. Ele é o modelo. Se Jesus está aqui, no meu coração, tudo se ilumina, todos os fardos se tornam leves. O tempo que temos para gastar com conversas banais, ou sobre o mal, para chamar a atenção, cobrar, exigir, que são atitudes danosas e perniciosas de muito utilizadas por chefes dominadores, é ao mesmo tempo para aproveitar e promover o bem. O convite a diluir a maledicência ainda é mal interpretado porque nós, por uma pegadinha do ego, dizemos, mas se eu não falar nada, como que vai ser? Se eu não contar que ele está fazendo isso, como que vai ser? Isso é uma armadilha do ego. Não é necessário. Se todos nós ocuparmos o tempo para promover, modelando Jesus, todos os espaços estarão construtivos e sob a energia do amor de Deus. O tempo utilizado para dimensionar, para criticar alguém, é retirado do tempo de oferecer a confiança de que os liderados também estão buscando a luz. A estrutura é a confiança, é a fé. Não há ninguém que não esteja buscando também ser feliz, do seu jeito. Às vezes com os joelhos desconjuntados, às vezes aos trancos e barrancos, às vezes ainda nos descaminhos, mas aquele companheiro, aquela companheira
que está conosco na caminhada, também tem a mesma direção quando nós lhe oportunizamos o acolhimento e a amorosidade e ele se sente acolhido. Aí nós vamos seguir juntos nessa direção de promover o planeta de regeneração que está chegando. O planeta de expiação e provas está se despedindo. É aqui, é agora. O planeta de regeneração nos convida a esse beijo doce e amoroso da alegria de um planeta sem dores, mas de aprendizado contínuo. Daí, a nossa irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizer: porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Fizemos uma viagem aqui hoje, um caminho do líder consciencial, acessando a lei de amor, para nos tornarmos líderes servidores, aproveitando bem o tempo para promover o bem a partir do alto afeto, do alto amor. Por isso, nós queremos deixar aqui esse convite das reflexões desse início da manhã de sexta-feira, onde os nossos corações se entregam ao sentimento de aprendiz. E que possamos fazer todos os esforços para que hoje nós sejamos melhor do que fomos ontem. E amanhã, certamente, se prosseguirmos persistentes, perseverantes, fazendo esforços nos limites de nossas condições, nós seremos melhores do que hoje. Para encerrar, nós trouxemos uma mensagem, vamos apenas ler para os nossos sentimentos alcançarem, de José Antônio dos Reis, mentor espiritual do movimento espiritual de Mato Grosso, através do nosso Afro Stefanini. É muito valioso que meditemos o que significa ocuparmos um encargo no trabalho com Jesus. Neste momento, a grande energia de amor do Mestre confia em nossas mãos frágeis realizações sublimes. A compaixão do Mestre não tem fim. Ele se assegura que, por mais que é conhecedor de nossas fragilidades, tem uma fé em nós muito profunda, mais brilhante que o sol que ilumina nossos olhos. A fé que o Mestre deposita em nós, de colocarmos em nossas capacidades a serviço do amor, ultrapassa o entendimento acanhado da mente humana. Este é o tempo de morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Conforme ensina o apóstolo Paulo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o tempo de morrer de todos os apegos e desejos que tenham atrapalhado tanto o nosso progresso, quanto o progresso do pensamento de Jesus na terra. Assim, quando nós nos incluímos no serviço do amor, Deus surge de uma maneira ainda mais bela. O ato de nós nos incluirmos em qualquer esfera de trabalho com Jesus é um ato de gratidão. Se eu posso traduzir um pensamento da alta espiritualidade, eu traduzo da seguinte maneira o sublime convite de Jesus para esta geração e as outras que virão é este: que validais a minha mensagem
e as leis de meu Pai, com o suor de teus esforços, as lágrimas de tua renúncia, e, se necessário, o sangue de vosso sacrifício sublime. Mas validai, eu vos peço. Este é o convite, meus filhos, dos tempos que estamos vivendo. É tempo de obrar, é tempo de validar em nós a mensagem do Cristo. É tempo de colocar em prática para validar a mensagem de Jesus. E nós todos nos permitimos aqui hoje estar com Ele, porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nós, e eu vim porque chamaste Jesus. Eis-me aqui. Muito obrigado, irmãos.